Olá, boa tarde. Eu sou Simone Silvestrin, sou terapeuta sistêmica e comportamental e hoje eu estou aqui com o senhor Manuel Messias, presidente da Braetd e escritor do livro Um Homem Sob Pressões. Boa tarde, Messias. Boa tarde, Simone. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E que alegria fazer essa entrevista com você a respeito desse livro que traz tanto conhecimento para a gente a respeito da saúde e segurança. E eu gostaria que você apresentasse para a gente, então, se apresenta para a gente quem é o Manuel Messias e o que levou você a escrever um livro. Bom, eu sou um profissional de enfermagem e trabalhava no Sírio-Libanês e fui convidado para trabalhar num local onde a pressão era fora da atmosfera da Terra. Eu achei isso fantástico. O pessoal ia mergulhar dentro de uma bolha de ar e eu ia ser enfermeiro. E eu me mandei para lá, para saber o que era isso. E tive experiências, algumas desagradáveis, mas procurei entender o que esses ambientes fora da atmosfera da Terra, como que esse pessoal trabalhava. E aí, toda a minha experiência, eu fiquei vários anos nesses ambientes, e aí eu escrevi o livro Um Homem Sob Pressão, que é descrevendo toda a minha experiência profissional nesses ambientes fora dessa atmosfera terrestre. Puxa, você fala assim, fora da atmosfera terrestre, eu imagino fora do planeta mesmo. Você foi trabalhar fora do planeta? Interessante, que a maioria das pessoas realmente interpreta assim, mas o que nós temos aqui na Terra é uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, e se você, acima do nível do mar, se você for para esse espaço, for para um avião, for para o espaço, você tem uma pressão negativa. Se você for para abaixo do nível do mar, for mergulhar, então você tem uma pressão positiva. Então, tudo que sai dessa pressão de 760 milímetros de mercúrio é considerado disbárico. Essa união dessas duas pressões é considerada disbárica, fora da atmosfera da Terra. É isso que a gente fala fora dessa atmosfera terrestre. Entendi. E você me trazendo aqui o seu livro, que é esse livro aqui, dá para ver bem? Dá para ver É, bem? Né? Um homem sob pressões, né? Uma autêntica história baseada em fatos. E nesse livro você traz bastante, assim, várias experiências que você viveu, ah, convivendo com essas atmosferas disbáricas, né? Então, do que eu entendi do que você falou, então uma atmosfera disbárica é que nem quando a gente pega o avião, né, que a gente está ali sob uma pressão, lá na atmosfera, na altura onde o avião vai, tem uma pressão diferenciada, então a gente tem que regular a pressão dentro do avião, é isso? isso mesmo. E quando você vai para os mergulhadores, eles têm que ter tabelas específicas, porque quando eles mergulham, a força da água sobre o corpo deles faz com que o nitrogênio fica líquido. E se ele É. subir muito rápido, esse gás ele se torna em bolhas. E essas bolhas serão prejudiciais, poderão causar problemas pulmonares, se for para o cérebro, se for para o pulmão, se for para o coração, costuma ser fatal. E costuma ir também para as articulações, você pode ver até na parte subcutânea as bolhas de ar. Então, é uma coisa que parece que está tão longe, mas está muito perto da gente. São problemas que estão muito perto da gente e que não são de difíceis soluções. O que precisa é que a gente estude mais esse assunto. Entendi. Entendi. E é muito interessante o seu livro. Eu estava lendo, você traz histórias, traz um pouquinho da sua vida, do seu desenvolvimento e também traz as histórias, né, mais impactantes que você já teve. Tem mais história que eu sei, né? Mas você trouxe algumas histórias bem impactantes, né, para a gente entender. E uma coisa que eu entendi do seu livro aqui, das pessoas que falam sobre você, porque cada capítulo tem um comentário sobre alguém, algum profissional que te conheceu de perto, né? Que trabalhou com você, que trabalhou com você, ou que te conheceu também a sua Alexandre vida pessoal. Oi? Alexandre Rouen,
um especialista na área de enfermagem espetacular. Então, e aqui as pessoas falam assim de como você é uma pessoa extremamente humano, né? Como você é muito humano, como você se interessa muito pelo ser humano, pela vida, a importância que você dá à vida, né? E eu observei aqui em todos os capítulos que sempre a sua preocupação era salvar aquela vida, era porque falando aqui dos ambientes de trabalho, porque quando a gente pensa assim, nós como estou no avião ainda, eu ainda estou lá no avião, que é o mais comum para a gente, né? Se despressuriza, né, que chama, cai aquela máscara de oxigênio para a gente, é isso? Isso. Que é para ajudar a gente a respirar e não entrar nesse problema respiratório. Quando despressuriza, você passa por uma atmosfera negativa. E nessa atmosfera negativa, o principal é o oxigênio. Você precisa imediatamente de oxigênio. Então, por isso caem as máscaras de oxigênio. Entendi. Então, esse aqui é o mais fácil assim para eu entender de uma necessidade emergencial de oxigênio. São pessoas comuns ali dentro do avião, o avião despressuriza por qualquer motivo e cai as máscaras para que a gente possa não sofrer com os efeitos da despressurização, né? E daí, indo mais um pouquinho mais a fundo, né? Você é um especialista, né? Em segurança do trabalho também, enfermeiro especialista, é isso? Eu sou enfermeiro do trabalho e depois também me especializei nessa área hiperbárica. Na realidade, o que eu fiz, eu encontrei muitas dificuldades nesse setor, eu fui trabalhar especificamente na construção civil, onde se fazem as pontes nos rios, nos mares, e precisa desse trabalho. Então, na construção civil, encontrei muita dificuldade. As pressões não são só desbárica, não. As pressões são psicológicas, porque realmente a gente encontra muita dificuldade com os que se dizem especialistas nesse assunto. Então, aí eu comecei realmente a pesquisar, encontrar especialistas, encontrar mestres, doutores nessa área, e comecei a aprender com eles. E aí me tornei um homem sob pressões, que aí eu, pensando bem, eu falei, eu vou escrever o livro, Um Homem sob Pressões, porque eu sofro pressões de tudo quanto é lado. Né? Ainda continuo sofrendo ainda, mas eu vou escrever o segundo livro, porque foi muitas pressões e a gente começa a relatar realmente o que aconteceu. Me conta como é que você entrou nesse mundo? O que aconteceu? Porque você tem experiências de hospital, né? Você trabalhou em grandes hospitais e depois você foi chamado para trabalhar também numa grande construção. Como é que foi essa trajetória? Através do meu currículo, quando eu estava no Sírio, eu trabalhei no Sírio Libanês, trabalhei também no Einstein, primeiro no Einstein, depois no Sírio, e quando eu estava no Sírio Libanês, realmente o pessoal me ofereceram para ir trabalhar em construção civil na construção da terceira ponte em Brasília. Então eu achei interessante trabalhar num ambiente pressurizado, ver o pessoal mergulhando dentro de uma bolha de ar, e aí eu achei que era diferente do que eu já estava acostumado. E aí eu falei, eu vou sem problema nenhum, pode deixar. E peguei, fiz o contrato com a empresa e fui. E foi sem nem saber direito o que que era, o que que ia acontecer lá. De imediato, quando cheguei, nós fomos diretamente, não para a terceira ponte, em Brasília, mas nós fomos trabalhar primeiro na Ferrovia do Aço. E na Ferrovia do Aço, um trabalhador morreu devido às pressões. Nossa. E aí eu já comecei. Quem foi comigo foi outros técnicos também com a gente, e os técnicos já caíram fora. E eu falei, não vou fugir disso aqui, não. Quero ver o que vai acontecer. Porque Técnicos de enfermagem. isso, técnico de enfermagem. Porque o rapaz trabalhava numa pressão alta e ele descomprimiu muito rápido. Então o pulmão estourou. Nossa, Literalmente estourou. E nossa, ele que morreu grave. de imediato. Aí realmente eu falei, olha, eu vou ter que estudar isso aqui melhor, porque o negócio aqui está complicado. E aí comecei realmente a estudar. E aí comecei a conhecer pessoas que realmente, médicos, especialistas, engenheiros, tal, mergulhadores. Aí comecei a ver toda essa parte dos ambientes pressurizados. Entendi. E nessa época que você foi lá, atendeu esse chamado para trabalhar nesse lugar, esses dois lugares, né, os iniciais, você não tinha uma especialidade em desbárico, né, em ambientes desbáricos.
O principal é que os lugares que eu trabalhei era um ambiente hiperbárico, com pressões positivas. Depois fiz uma parceria com o Gustavo Nicoletti, que é piloto, é médico e tal, e aí a gente começou a conhecer também a parte aeroespacial. Mas a minha parte principal é o hiperbárico, é pressões positivas. Só que nesses ambientes a gente tinha muita gente mandando e poucas pessoas que conheciam. E aí foi realmente a pressão psicológica foi muito maior do que a pressão hiperbárica. É que muitas vezes as pessoas estão no cargo, mas não têm o conhecimento, né? E não acata o conhecimento de quem tem, é isso? Alguns trabalhadores falavam de uma forma tão inteligente que até hoje eu ainda lembro disso. Ele falava que o perigo para o acidente não é os trabalhadores analfabetos, mas sim os engenheiros que se julgava inteligente, estudado, e usava autoridade, mas não tinham conhecimento do ambiente. Isso era risco para acidente. Esse era o maior risco para o acidente. Quem tem autoridade e não tem conhecimento força as pessoas a cometerem erros. Sim, isso a gente vê até em filmes, tem vários filmes que, inclusive, mostram isso, né, como em situações gravíssimas, né, e isso me faz lembrar até Chernobyl, tem um filme de Chernobyl que o acidente de Chernobyl mostra exatamente isso, né, a pessoa que está no cargo não tem o conhecimento, e quem tem o conhecimento está avisando, e o dono lá, a pessoa que manda, o chefe, insiste em fazer uma coisa que ele está sendo avisado que não é para fazer, e então coisas graves tendem a acontecer nessas horas, né? Então é muito grave, né? Porque você tem as medidas de segurança, tem os protocolos, e se não for seguido, são vidas, né? Vai desde um acidente a uma pessoa ficar até passar mal por algumas horas, até ficar com sequelas para o resto da vida e até perder a vida, né? Então, eu vejo que tudo isso realmente é muito grave. A minha pergunta é exatamente se quando você foi para esse trabalho naquela época, porque faz alguns anos que isso aconteceu, né? E se tinha essa especialidade, porque eu acho que eu entendi que você foi sem nem ter especialidade, você nem sabia muito bem o que ia encontrar. Na realidade, naquela época, só tinha treinamentos pela Marinha. Não havia, aliás, não havia nenhuma especialização na área de enfermagem, na área de medicina, na área de engenharia. E, para você ter uma ideia, em 95, começou a ter uma pós-graduação em medicina. 95, imagina, 20 anos atrás. Em 95 é que criaram uma associação. Na realidade, medicina hiperbárica, a pós-graduação começou faz pouco tempo. Em 95 é que criou uma associação. E não existe uma associação de enfermagem, não existe uma especialização para enfermagem, mas existe uma recomendação do Conselho Federal de Enfermagem que todos os profissionais de enfermagem que for para esse lugar têm que receber treinamento. Então, não há exigência sem ter as pessoas para formarem. E é nisso que a BRAETD trabalha, para que esses profissionais possam ter esse conhecimento. Muito bem, vamos falar também, nós temos para falar, né, a respeito da ABRAETD, qual que é a missão da ABRAETD, quem é a ABRAETD, qual a missão, e temos também aqui alguns eventos que aconteceram, né, durante a sua trajetória. Qual que você gostaria de falar primeiro, de alguns eventos que aconteceram ou a missão da ABRAETD? Quando eu vi que era muito difícil se criar um conceito do trabalho certo em ambientes pressurizados, principalmente na construção civil, eu achei a necessidade de criar um grupo para a gente discutir isso. E aí duas orientais, a Tamami e Kuno e a Kingo Kanazawa, elas se prontificaram a me conduzir para que a gente criasse uma associação. Depois nós criamos a associação ABRAETD, chama Associação Brasileira de Especialistas e Trabalhadores de Esbárico, que o desbárico tanto é o negativo, pressões negativas e positivas, tudo junto dá o desbárico. E aí a gente começou realmente a trabalhar isso com mais intensidade e legalmente autorizado para discutir o assunto. E aí a BRAETD é uma vitrine para a gente trazer os especialistas para discutir esse assunto dentro desse grupo.